Boa noite, Brasil. Boas noites, hermanos latinos, Europa, Estados Unidos. Haroldo Ribeiro. Hoje, dia 22 de março de 2021, são exatamente 20 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa live todas as segundas-feiras, sempre voltadas para quem busca crescimento profissional. Transmitida sempre para os meus 3 canais, YouTube, LinkedIn e também a minha página social do Facebook. Então, você está convidado todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, sempre convidando alguém que tenha alta experiência sobre algum tema, conforme vocês viram aí na nossa vinheta. Estamos em pleno circuito da gestão da qualidade aqui no Brasil, convidando pessoas que têm toda uma história com relação à gestão da qualidade aqui no Brasil, desde o final da década de 80 e até hoje. São profissionais que atuam, principalmente profissionais da Academia Brasileira da Qualidade. Desde já, agradecemos a participação da ABQ, representada pelo seu presidente Eduardo Guaranha. Para a gente é muita honra ter esses convidados da ABQ aqui na nossa live, vamos assim, permitindo que nós possamos aprender um pouco mais sobre a gestão da qualidade e, quem sabe, levar esses ensinamentos para a nossa vida profissional dentro ou fora da empresa, não é? Então, também agradeço a você que está aqui participando dessa live, você que compartilha as chamadas das lives com a sua rede. Então, agradecemos muito. E hoje nós vamos ter a presença aqui de mais um acadêmico, que é o Kleber Nóbrega, que vai nos falar sobre as particularidades da qualidade na área de serviços, né? A gente sabe que a qualidade nasceu na indústria, mas hoje a atividade de serviço é a principal atividade econômica e nada impede que os conhecimentos, os conceitos da qualidade sejam direcionados para a área de serviços, como nós já vemos em várias empresas exemplares no Brasil e no mundo nessa área. Hoje também nós vamos sortear 3 livros fornecidos gentilmente pela Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre gestão, liderança, qualidade da América Latina, representada pela pessoa do Saidu Mahomed, e nós vamos sortear esse livro, fala sobre a autobiografia profissional do Cláudio D'Artagnan, um grande profissional, mais de 40 anos de experiência, um livro que nos inspira. Eu, particularmente, como consultor, sempre admirei o trabalho do Cláudio D'Artagnan, e esse livro do D'Artagnan nos inspira a gente enfrentar os obstáculos e ter sempre um propósito na nossa vida. Então, é um livro que eu recomendo a todos. Nós vamos sortear esse livro. E durante a live, você pode participar colocando um comentário no vídeo que fez a chamada para essa live de hoje. Então, eu vou colocar aqui, daqui a pouco, no chat de vocês, o link para vocês, ao longo da live, participarem. Não esqueçam de concorrer. Então, é muito simples. Você coloca qualquer comentário no campo comentário do vídeo que está lá no YouTube, dessa chamada desse vídeo. Eu vou colocar daqui a pouco o link para vocês poderem participar desse sorteio. E vamos fazer a apresentação agora do nosso convidado, né? Nós temos aqui o Kleber Nóbrega. Ele se diz um pai e também marido apaixonado, né? Eu, particularmente, também sou um marido e um pai apaixonado. Tenho aqui a minha esposa Marilene, 2 filhas, e agora com 2 netos, né? Um neto e uma netinha. Um neto de 1 ano e 10 meses, uma netinha de apenas 10 meses. O Kleber Nóbrega, ele é empresário, consultor e palestrante nos temas gestão e design de serviços, estratégia e qualidade. Ele é pesquisador e autor de livros e artigos diversos. Ele é autor do modelo Empresa Servidora. Ele é doutor em engenharia de produção pela USP, aqui de São Paulo, membro da Academia Brasileira da Qualidade. E o Kleber tem uma live muito interessante que eu participo quinzenalmente, que é uma série de lives sobre leituras conectivas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas lives. Desde já vocês estão convidados para participar, porque é uma live de plena cultura, que a gente tem sobre diversos temas. O Kleber daqui a pouco vai falar para a gente sobre isso. Por falar em Kleber, vamos ver se ele já está aqui conosco. Olá, Kleber! Kleber Nóbrega. Olá, Haroldo, tudo bem? Boa noite, boa noite, audiência. Grande prazer ter você aqui conosco, Kleber. Eu conheço você de muitas lives que você faz, principalmente as lives da Academia Brasileira da Qualidade, que você é um grande mediador. E desde que essas lives começaram a ser transmitidas no ano passado, eu particularmente não perdi nenhuma. A partir daí comecei a conhecer o seu trabalho, participo das suas lives de leituras conectivas e também de uma pequena live que você faz no Instagram nas sextas-feiras, ali próximo da hora do almoço. 13 horas é um horário bem conveniente, ou a gente almoça com Kleber Nóbrega,
ou tem a sobremesa com ele. Kleber, muito obrigado, é um prazer. De onde você está falando, Kleber? Eu estou em Natal, a capital, a noiva do sol, boa, cidade coisa que tem boa. 360 dias de sol por ano. Que bacana, Kleber, que bacana. Kleber, eu tive uma sugestão de um xará seu chamado Kleber Siqueira, amigo nosso, mora lá em Houston, Texas, e sempre está aqui presente e participando das nossas lives. Já foi convidado meu, mas sempre está assistindo as nossas lives. E ele deu uma sugestão que eu vou colocar em prática aqui, não sei se vai ser aprovada pela audiência, né? Que é muito comum, Kleber, a gente na empresa fazer abordagens sobre segurança logo que a gente começa uma atividade, normalmente ali no início do turno. Então, a gente faz uma abordagem sobre segurança. Tem empresas que chamam isso aí de diálogos de segurança, tem empresas que chamam diálogo diário de segurança, o DDS. Tem outras que chamam diálogo semanal e tem outras que atribuem também, associa segurança, saúde e meio ambiente. E o Kleber Siqueira deu uma sugestão: Haroldo, por que você não introduz na sua live, logo no início, uma abordagem sobre segurança rápida, coisa de 1 minuto? E ele me colocou nessa fria, né? Então, estou fazendo um teste aqui, prometi a ele que vou fazer, e quando eu prometo, eu faço, mesmo que não me dê bem. Eu queria depois a opinião aí também da nossa audiência, para ver se cai bem, mas eu não queria fazer também uma abordagem de segurança do nada. Então, o que é que eu vou me propor a fazer? Vou tratar a segurança dentro da minha especialidade, que é 5S e TPM. Então, eu preparei aqui uma vinheta, vamos ver se sai legal. Vamos fazer um teste aqui para ver se sai legal. Muito bem, saiu legal, não é, Kleber? A vinheta aí do Minuto da Segurança? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Abordar 1 minuto sobre a questão do 5S com segurança. Eu selecionei alguns tópicos relacionados ao primeiro S, o SERI, que é o senso de utilização. E é muito comum, Kleber, quando a gente faz um diagnóstico, uma auditoria na empresa, a gente verifica algumas anormalidades desse S que tem uma relação forte com segurança. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas fazer algum tipo de improvisação na utilização de recursos, né? A chamada gambiarra, né? Quando você não tem um recurso apropriado, nós somos muito criativos, mas nem sempre a criatividade acontece de maneira responsável. Então, é muito comum, às vezes, a gente fazer as chamadas gambiarras, improvisações, que é uma coisa que vai contra o conceito do SERI, que é o uso adequado dos recursos, e isso muitas vezes leva a gente a tender a ser acidentado, né? Ou a ser acidentado ou gerar um acidente até com outra pessoa, um acidente operacional com relação a equipamento, né? Uma máquina que tenha lá no nosso processo produtivo. Então, a gente sempre chama atenção que você deve sempre utilizar os recursos adequados para aquela atividade, para aquela função. Então, quando a gente, num diagnóstico, na auditoria, a gente detecta uma certa improvisação, gambiarra, a gente coloca isso como sendo uma não conformidade do primeiro S, o senso de utilização. Então, a abordagem que eu queria fazer hoje de segurança seria sobre gambiarras ou improvisações, como queiram chamar. Legal, Kleber? Vou fazer uma gambiarra aqui agora. Opa! Escurecer aqui a tela. Iluminação. Tá bom, de qualquer maneira, o pessoal está te vendo aí, Kleber. É uma gambiarra mesmo. Pessoal, então, chamar atenção para isso. A gente evitar que no nosso posto de trabalho a gente faça improvisações que muitas vezes comprometem a produtividade e também a questão da segurança do trabalho. Kleber, eu queria começar a live de hoje pedindo para você se apresentar no sentido de falar um pouco a sua história na área de gestão pela qualidade, até chegar ao nível que você está hoje, que é um acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade. Por favor, Kleber. Legal. Bom, primeiro, agradecer, Haroldo, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Gente, esse cara aí é o meu maior e melhor amigo remoto, porque a gente se conheceu o ano passado por conta das lives e das coisas da academia, e a gente acabou se aproximando. Ainda não tivemos o prazer de nos encontrar pessoalmente, e também não vai ser agora, né? Sim. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando dessa live com o Haroldo. Mas vai ter troco, viu? Você vai por leituras também. Pode se preparar aqui. Então. Uma honra, Kleber. Na nossa companhia é uma honra sempre. É muita alegria, muito bom. Bacana. Assim, eu estava fazendo meu mestrado em Florianópolis, na engenharia de produção, quando eu me apaixonei pelo tema qualidade,
e fiz a minha dissertação de mestrado sobre diagnóstico da qualidade, que foi um trabalho que ele antecedeu, eu não sabia, a ISO 9000, né, o lançamento das normas ISO 9000, que vieram um pouquinho depois, mas foi uma tentativa de juntar uma série de modelos de garantia ou de certificação de qualidade que principalmente a indústria automobilística no Brasil estava fazendo, e eu fiz uma unificação disso aí no meu trabalho de mestrado. Aí, depois disso, ainda em Santa Catarina, fui trabalhar com ciclos de controle de qualidade, né? E aí fui beber na fonte do Cláudio D'Artagnan, que Opa. tinha um livro maravilhoso. Tudo que eu sei de CCQ, do ponto de vista teórico, aprendi no livro do D'Artagnan. Depois fui para a prática, Kleber, né? só para curiosidade, a minha entrada na área da qualidade, sempre eu fui engenheiro de manutenção, né? Mas em paralelo, até 95, eu andei na área da qualidade, né? E foi justamente através de ciclo de controle de qualidade, quando em 84, quando eu fui trabalhar na Klabin, eu fui convidado pela Klabin para implantar o CCQ, ciclo de controle de qualidade, finalzinho ali de 84, e foi aí que eu também me apaixonei pela gestão da qualidade. Então, a minha experiência na qualidade começou com o ciclo de controle de qualidade em 84 na Klabin. Mas, por favor, Kleber. Pronto. Eu comecei um ano depois. E aí, veja só, ciclos de qualidade, sistemas de qualidade, depois veio a qualidade total. E eu tinha, Haroldo, uma inquietude, que era o seguinte, as empresas de serviços, as organizações, elas estavam implantando o modelo de qualidade total, mas trazendo as 7 ferramentas da qualidade, trazendo controle estatístico de processo, inspeção por amostragem, pouco se falava. Então, assim, havia simplesmente uma implantação das técnicas de qualidade da indústria no setor de serviços. E isso sempre me incomodou, porque, sem me aprofundar, eu sentia que havia algumas diferenças. E fui me debruçar sobre isso. Quando eu comecei meu trabalho de mestrado, em 87, depois já foi no doutorado, havia 5 livros no Brasil sobre qualidade de serviço. Quando eu terminei a tese, foi em 97, havia 42. Né? Então, evoluiu bastante. E aí, ao estudar, ao me aprofundar em qualidade de serviços, eu estruturei o que a gente chamou não em homenagem a você, mas eu não poderia deixar de participar numa live com você sem falar de PDCA. Né? Eu escrevi o PDCA de serviços. E a minha tese de doutorado foi exatamente isso, o PDCA de serviços, né? Estruturado e trazendo principalmente conceitos de serviços e as técnicas que a gente poderia utilizar, mas outras que viriam depois, e depois dos anos 2000, isso evoluiu muito mais ainda. Então, o meu doutorado eu fiz a segunda tese no Brasil sobre gestão da qualidade em serviços. O Carl Albert chamava qualidade total em serviços, né? Eu fui por um caminho de gestão da qualidade de serviços mesmo, e aí a gente fez o desdobramento desse PDCA, da qualidade de serviços, que veio mais tarde ser a minha tese, e depois o livro falando de serviços, né? Que foi a transformação da minha tese de doutorado num livro extremamente prático e usual, mas fundamentado cientificamente, para as empresas fazerem isso em serviços. Então, essa foi a minha trajetória, né, digamos, desenvolvendo o tema. Agora, a todo instante, fazendo consultorias, trabalhando com muito treinamento, trabalhando com cursos de especialização. Eu conheci o estado de Santa Catarina inteiro, ministrando cursos através da Fiesc, um programa de qualidade e produtividade que a Fiesc fez entre 85 e 89, maravilhoso. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o estado, a Terra Santa, né? A Terra Santa, Santa Catarina, e quase fiquei morando lá, e também fazendo consultorias. Então, sempre o braço da pesquisa, da academia e da consultoria também. Parei em 90, quando eu me tornei professor da USP. Certo. Eu fiquei como professor da USP na Engenharia de Produção em São Carlos, durante 4 anos, fiquei como professor, enquanto eu já estava iniciando o meu doutorado também, e depois
por motivos pessoais, me desliguei da USP e aí voltei para o campo, né, de consultoria. Então, essa é a minha, digamos, introdução e a trajetória principal em qualidade de serviço. Muito bem. Temos aqui hoje, Kleber, a presença do presidente da ABQ, o Eduardo Guaranha, que já fiz o agradecimento no início, em função dele ter até facilitado o contato com todos os acadêmicos que fazem parte desse circuito de lives, que vamos concluir no dia 5 de abril, vamos concluir esse circuito de lives. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os 2 próximos convidados. E eu queria, aproveitando a presença do Eduardo Guaranha, que é o presidente da ABQ aqui na nossa live, que muito nos honra, queria saber como é que foi, então, a sua entrada, de maneira rápida, aí, na Academia Brasileira da Qualidade. Como é que surgiu essa indicação e como você foi parar lá? Uma das coisas boas de completar 55 anos foi o convite que veio para a ABQ. Porque o meu orientador do doutorado, o professor Pedro Luiz, ele tem o livro de estatística, talvez o livro mais antigo e mais vendido e mais atualizado, porque meu filho estuda engenharia mecatrônica, aí com você, na Poli, Escola Politécnica da USP, e ainda hoje o livro é ministrado. E o professor Pedro Luiz me convidou para participar da Academia Brasileira da Qualidade, e em 2017. Então, ele apresentou minha candidatura, a gente apresenta um currículo, tem todo um processo de seleção e de votação, e eu passei a fazer parte, né, da academia. E uma coisa interessante, assim, quando eu me vi, Haroldo, D'Artagnan, rapaz, o cara que eu tinha estudado CCQ, sim. Getúlio Apolinário Ferreira, o cara onde eu ouvi pela primeira vez falar em qualidade total, no trabalho que ele fez na Companhia Siderúrgica de Tubarão, né? Dagnino, que é uma pessoa magnífica. Basílio Dagnino é um mentor da qualidade, ele não tem a exposição que uma Dorothea Werneck tem, né? Nem o Vicente Falcone, mas trabalhando nos bastidores, eu acho que é uma das pessoas que mais contribuíram para esse movimento de qualidade. Aí lá eu encontro Dorothea Werneck, a musa do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, a pessoa que tanto contribuiu, né, para a qualidade nesse país. O Código de Defesa do Consumidor foi, acho que na época ela estava no governo. Aí vem o Jorge Gerdau, né, um ícone da qualidade na indústria, no ambiente empresarial. Professor Falcone, uma outra pessoa também em cujos livros eu bebi muito e me associei muito, o trabalho magnífico que ele fez ao trazer o modelo de qualidade total, né, para o Brasil. Depois vem o Cláudio Moura Castro, que é um cara que trabalha como ninguém sobre qualidade da educação, e eu me vi no meio desse povo. Sim. E eu disse, meu Deus do céu, mas eu mereço isso, né? Será que eu estou no lugar certo? O Pedro Luiz, que é uma da história, da estatística, da qualidade também. Bom, esses são os que mais me marcaram do ponto de vista inicial. Depois vim conhecer o Guaranha, com um trabalho magnífico lá no Programa Gaúcho da Qualidade, e outros mais que, se eu for falar a lista aqui, eu vou ficar até o final da live só listando os nomes. Mas, assim, uma coisa muito boa, né? Estar envolvida com esse tipo de gente aí. E uma coisa interessante, todos eles têm uma coisa chamada humildade. Incrível. Incrível como todos têm pessoas assim que contribuem. Eu acho, viu, Kleber, eu sempre acompanhei esse movimento da qualidade, né, no Brasil, e parece que existe essa identidade de quem realmente inspira ou respira qualidade, que é essa característica de tanto autoaprendizagem, humildade, a vontade de compartilhar conhecimento, a proatividade. Então, todas essas pessoas que você está falando aí, eu acompanhei pelo menos 80% do trabalho delas ao longo do tempo. O Guaranha eu conheço há 24 anos. Né? Já como gerente lá na Copesul, que eu era fornecedor da Copesul desde 97. Então, é claro que a gente vai causar injustiça sem citar nomes, mas todas essas pessoas, uma pessoa como a Dorothea Werneck, com a humildade que ela tem, uma boa mineira como ela é, esteve aqui conosco, ela foi quem abriu esse circuito de lives. Então, conforme você falou, a gente passa a noite inteira falando aqui sobre eles. Ô, Kleber, mas eu queria já entrar um pouco, o Eduardo Guaranha está dizendo que é uma honra para a ABQ ter você, e eu concordo com isso,
Porque, Kleber, você faz a mediação das lives, inclusive eu aproveito, as pessoas que estão participando dessa live aqui comigo hoje, convidar vocês para todas as lives da ABQ, que inclusive eu faço questão de endossar, toda vez que tem uma live da ABQ, eu faço um endossamento através do LinkedIn. Gente, não percam as lives da ABQ. Eu não perdi nenhuma até hoje. A live que teve a semana passada, Kleber, que você foi um mediador, foi a melhor de todas as lives que eu já assisti até hoje, e inclusive elas ficam gravadas no canal da ABQ. Eu fiz questão, inclusive, de divulgar o canal da ABQ, porque realmente é um canal de prestação de serviço. Então, estão de parabéns todos os acadêmicos da ABQ e você por estar mediando as lives juntamente com o Guaranha e selecionando também os temas e os convidados. Entrando na nossa live de hoje, Kleber, eu queria saber, é uma curiosidade que eu tenho, na sua opinião, quais são as maiores diferenças que existem de uma gestão da qualidade numa área onde a qualidade nasceu, que é a área de processos produtivos, de áreas de serviços, que aí é um oceano de atividades na área de serviços. Quais são as principais diferenças, na sua opinião? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou frustrar você com essa resposta que eu vou dar, viu? Essa é aquela menina que toca acordeon, sanfona? Não, não. Qual delas? Não, que tá aí, você botou o banner dela aí, Renata Ribeiro? A Renata Ribeiro não. Renata Ribeiro, ela é engenheira da Boeing. Tem uma que toca sanfona, né? Dos Gonzaga. Da Bahia é a Fernanda Millen. Tá. Então, eu vou contar um pouquinho de história e eu vou lhe frustrar no final da minha resposta, viu? Prometo. Historicamente, a gente dizia, todo livro de serviços, de gestão de serviço, de marketing de serviço, de qualidade de serviço, e o meu também, começa falando das diferenças entre produto e serviço. E tem várias, né? E principalmente uma que existia antigamente, que era os serviços só podiam ser prestados localmente. A indústria podia ser feita à distância. Eu compro um produto aqui, um gravador Sony, videocassete Sony, que é feito lá no Japão e ela entrega aqui no Brasil. Essas coisas foram diminuindo aí com o tempo. Mas existem três, pelo menos, principais diferenças entre produto e serviço clássicas. Os produtos são tangíveis. Você pega. Se soltar, faz barulho. Opa! Né? Conceito simples isso aí. Muito serviço bom. Você não pega. Serviço é intangível. Certo. Segundo, o produto é feito antecipadamente. Essa caneta que está aqui é feita lá na fábrica e depois ela chega para o consumidor. O serviço ele é prestado no mesmo momento em que está sendo consumido. Essa live aqui, ela está sendo produzida no mesmo momento em que está sendo assistida. A gente chama isso, numa linguagem mais acadêmica, simultaneidade entre produção e consumo. E a terceira diferença que, assim, de todas elas, essas três, Haroldo, são as que eu digo mais importantes, a presença do cliente. A presença do cliente. Porque quem é de indústria talvez fique chateado com o que eu vou dizer agora, mas, assim, é muito cômodo você fazer qualidade no produto quando você tem um sistema produtivo e você tem os 6 fatores dos 6M sob controle, matéria-prima, ambiente, pessoas, método, medidas, está tudo ali, né? Sim, sob seu controle. Mas quando você trabalha com serviços, existe uma variável que na indústria não tem, que é o cliente que está presente ali. Então, olha que coisa difícil. Essa presença pode ser hoje virtual também, não é? Não precisa ser. Então, por isso que eu falei que eu ia frustrar você no final da minha resposta. Porque, historicamente, o cliente não se fazia presente. Né? Para produto de indústria. Já em serviços, não. Então, o atendimento no hospital, a consulta de um médico, o professor dando aula em algum lugar, você fazendo uma consultoria para um cliente seu, o cliente está ali presente. E qualquer coisa que você disser ou fizer, o cliente vai perceber. Então, se eu cometer aqui um ato falho, se eu tratar Haroldo de forma descortês, não adianta depois pedir desculpa, gente, apaguem, etc. Já foi. Serviço é isso. O cliente está presente ali. Né? Muito bem. Então, essas diferenças, essas três e outras,
elas trouxeram grandes desafios, principalmente um conceito simples, Haroldo, de momento da verdade. Sim. O momento da verdade é o momento em que a qualidade é criada. O produto feito na fábrica, a qualidade é criada lá no ambiente da fábrica. O serviço, ela é criada ali, naquele momento. Né? Então, esse conceito de momento da verdade, também conhecido como hora da verdade, e tem outros nomes mais técnicos também, traz um desafio de como a gente vai fazer a qualidade de serviço. Agora, conforme eu prometi que eu ia lhe frustrar, é o seguinte: eu estava participando de um congresso em Orlando, em 2009, POMS, é o Production Operations Management Society, né? Sociedade de Engenharia de Produção, vamos dizer assim, de Engenharia de Operação americana. E eu estava apresentando um artigo sobre isso, as diferenças em produto e serviço, e chega um italiano, pesquisador italiano do meu lado, e faz, mas esse negócio de produto e serviço não tem mais sentido, não. Está tudo virando a mesma coisa, né? Hoje, a gente conhece isso, Haroldo, como servitização. Servitização. A servitização é o processo de transformação da indústria em operações e características de serviços, agregando elementos de serviços. Certo. E vou dar um exemplo bem fácil de entender. Os produtos estão se transformando em serviços. A gente não compra mais CD, a gente não compra mais DVD, né? A gente ainda compra livro, mas o Walter Isaacson, aquele autor da biografia de Steve Jobs, numa entrevista que ele deu aqui no Brasil, no Roda Viva, ele disse o seguinte, olha, isso ele deu lá por 2010, 2011, ele dizendo assim, daqui a 50 anos, as crianças vão chegar, se você mostrar um livro físico para ela vai olhar e vai dizer, mas o que é isso? Né? Porque os livros estão se transformando nos livros digitais, os e-books, que têm uma infinidade de vantagens. Só não tem peso e cheiro. Tem muita gente que prefere ainda o livro físico. Mas olha só, o que eu estou querendo chamar a atenção é que seja DVD, né? Tem que ter. Os jovens de hoje não sabem o que é um DVD. Aí você brinca, olha, é um disquinho, um negócio redondo que tinha assim. Você bota lá e tocava um filme, passava um filme. O CD para tocar música. Hoje são os serviços de streaming, os serviços de música digital. Então, os produtos estão se transformando em serviços de maneira geral. Essa colocação, inclusive, Kleber, aproveitando o gancho, nós temos aqui a presença, a gente se sente honrado sempre com a presença do Carlos Cardoso, né, que foi um dos principais responsáveis pelo programa de excelência da Ródia, na década ali de 80, que foi um programa referência no Brasil. A tendência da servitização não vai misturar cada vez mais os conceitos de produto e serviço, é isso que você acabou de falar, e temos a participação aqui do seu colega acadêmico, e nosso convidado de honra na próxima segunda-feira, que é o Cláudio D'Artagnan, conhecido também como Data Barros. Ele diz, Kleber, o conceito não poderia ser produto, tanto para bens ou serviços, entendo que os dois são produtos e não importa se são tangíveis ou intangíveis. Ele está errado? É a pergunta do D'Artagnan. O termo produto não poderia englobar bens e serviços? Tá. Ok. Bom, deixa eu primeiro responder o Carlos, né? É uma pessoa muito participativa também. Eu já conheci o Carlos de lives, né? Carlos, o mundo vai virar um mundo dos serviços, tá? Agora, produtos de uso pessoal, como roupa, calçado, produtos de alimento, esses não vão se transformar em serviço de jeito nenhum, tá? Mas a forma como as empresas oferecem e fazem o produto chegar ao cliente vai fazer crescer muito os serviços, sim. Ora, quem é que está nadando de braçada nessa pandemia, além do pessoal de TI e dos fabricantes de fone de ouvido, computadores? O pessoal de entrega, né? O pessoal de delivery, de maneira geral, os iFoods e outros da vida aí. O que está acontecendo? Agora, os restaurantes também estão montando seus próprios sistemas de delivery e de entrega. E hoje, né, nesse período aí mais crítico da pandemia, quem não tiver um bom sistema de distribuição dos seus produtos, em termos de restaurante, né, de lanchonete, vai estar passando aí apertado. Então, assim, eu gosto de dizer isso, embora o Paulo Uras, da ABQ, ele briga muito comigo, o mundo vai virar o mundo dos serviços.
E olha só, olha que interessante. Eu achava que a gente, como eu disse há pouco, os serviços, os produtos de uso pessoal não vão ter servitização. Aí chega a Nike e faz o modelo de Nike Air Assistance. O nome é mais ou menos esse. É uma assinatura de tênis. Sim. E quem é que compra? Quem é que faz assinatura de tênis? Pais de crianças. A criança, você compra um tênis hoje, daqui a 3 meses, ele não serve mais. E não adianta comprar grande para durar 6 meses, porque se for grande demais, o menino vai andar e vai cair, porque o pé fica folgado dentro do tênis. A Nike lançou um serviço de assinatura de tênis. Você paga, acho que é $50 por mês, dependendo aí do tênis que você tem, do componente que você quer. Quando o tênis ficar pequeno para o seu filho, você vai lá e troca por um outro. E já pega um tênis mais... A cada 3 meses, né, você troca. Tem as condições, como você pode fazer isso aí. Aí vem a pergunta do D'Artagnan. Olha só, conceitualmente, produto é o resultado de qualquer processo que transforma insumos, entradas em saídas. Isso. Academicamente, os produtos são divididos em 2 grupos, bens e serviços. Bens são os produtos físicos que eu pego. Serviço é o produto que a gente não pega. Eu gosto de dizer o seguinte, produto você pega, serviço você sente. Certo. Agora, o livro físico, só abrindo um parênteses, o livro físico, o Francisco pergunta, ele não é um produto e serviço ao mesmo tempo? Nesse caso, não é? Então, deixa eu só terminar. A pergunta do Francisco é muito boa, mas deixa eu só terminar a pergunta responder o D'Artagnan, porque é o seguinte, ó, o que acontece? No mundo real, no mundo empresarial, a gente não usa a expressão bens e serviços. Quando eu estou escrevendo um artigo científico, eu uso bens e serviços. Mas quando eu estou fazendo um artigo no blog, quando eu estou fazendo um artigo para um jornal, uma revista popular, eu escrevo produtos e serviços, porque a gente entende, de maneira geral, que isso é produto. E a live aqui é um serviço. Mas, academicamente, produto, tudo é produto. E se divide em bens e serviços. Então, quando o Francisco pergunta se o livro é um produto e um serviço ao mesmo tempo, eu vou buscar lá na história Theodore Levitt, um dos principais autores de marketing, em 1961. Ele disse o seguinte, não existe diferença entre produto e serviço. Tudo é serviço. E o que ele queria dizer com isso? É que esse produto aqui existe para prestar um serviço que você possa escrever. Esse produto aqui e começou para prestar um serviço, que era a gente conversar com as pessoas. Hoje, ele tem 300. Isso. Inclusive, mostrar a hora, para a gente ficar aqui, para não perder, passar do tempo demais. 300 mil serviços esses produtos têm. Então, cada vez mais... A pergunta do Francisco permite a gente comentar o seguinte, o livro físico, ele presta um serviço que é informação. Sim. Só. Ele disponibiliza informação. E o livro digital? Meu Deus do céu. Além de informação, ele permite visualização, ele permite que você escute, ele permite que as pessoas que têm mais idade aumentem o tamanho da letra, quanto ela quiser, para ela poder ler sem ficar pegando uma lupa. Ele permite atualização, ele permite interação com outras fontes de pesquisa que o autor coloca ali também. Por isso que eu falei que... A tendência, pelo que eu estou vendo aí, é essa que o próprio Cardoso colocou, viu? A tendência é você chegar a um ponto, Kleber, que vai estar tão confuso, os limites vão estar tão tênues aí, que você dificilmente vai saber se é bem ou se é serviço nesse caso. Porque, por exemplo, um livro físico e um livro digital, sob esse ponto de vista, não tem muita diferença, concorda? Apesar do digital você não tocar, mas, vamos dizer assim, só o meio que é diferente ali. O meio é que é diferente, mas o produto é o mesmo. O produto que eu estou falando, ele está levando a mesma informação, só que através de um recurso diferente. Então, isso. É o que você tem razão quando você diz que a tendência é chegar num ponto que 100% é serviço, porque vai chegar um momento que a linha é tão tênue entre bens e serviços que tudo vai ser o chamado produto, como propõe aí o nosso colega D'Artagnan Barros. Mas, Haroldo, tem um nome para isso. Tá? Tem 2 nomes para isso. A mesma coisa. Ou sistema produto-serviço,
Sim. Ou binômio produto-serviço. A gente está Certo. deixando de falar em produto e serviço, e a gente está falando de sistema, produto, serviço. É tudo uma coisa só. Né? Certo. E essa é uma particularidade, é uma tendência. Quem quiser ver um pouco sobre isso, eu tenho um artigo no blog que é O Futuro dos Produtos são os Serviços. É bem provocativo. Certo. O Muito bem. futuro dos Agora, produtos são os serviços. para sair um pouco desse Ok. tópico que a gente está falando, o Eduardo Guaranha, ele já entra em outra questão relacionada a serviço. Ele diz assim, serviço depende muito das pessoas, de sua preparação e capacitação. Isso não é um ponto frágil no Brasil pela nossa limitação educacional, e quando ele fala de limitação educacional, o Guaranha está falando aí para a gente, Kleber, de duas vertentes. A vertente técnica da educação, que vai desde a formação acadêmica até a qualificação profissional, e a vertente comportamental. Né? A vertente comportamental, que é a maneira como você trata as pessoas. Hoje, para você, não é um pouco de entrave aqui no nosso país, já que a gente tem essas duas fragilidades aí, tanto a parte técnica como a parte comportamental? O Guaranha só faz perguntas boas, não é? E provocativa, viu? As perguntas que o Guaranha faz lá na ABQ é pergunta que dá para o cara fazer um doutorado ali, uma dissertação de doutorado. Mas é muito boa a pergunta do Guaranha. Assim como tudo em serviços, né, sim e não, Guaranha. Né? Serviços é... Olha, tem uma característica que eu não falei dos serviços, que é a subjetividade. O produto, ele é objetivo. Essa caneta só entra nessa tampa se a dimensão, se o diâmetro interno da tampa estiver dentro de uma especificação com a tolerância X, que dá o ajuste aqui, e eu solto aqui, ela não cai mais. Sim. Se tiver folgado, vai cair, não presta, né? Isso é uma característica física, que aqui tem tolerâncias que a gente tem como medir. Serviço, não. A subjetividade. Existem serviços... Eu vou no cabeleireiro que você me indicou, Haroldo, sim, e você me indicou, falou maravilhas, você vai lá a cada 15 dias, corta o cabelo, etc, tal. Eu vou e não gosto. Sim. Né? Eu sou palmeirense, o cara é corintiano. Ixi, Maria, pronto, já começa daí. Depois ele conversa demais. Eu gosto de um cabeleireiro que fique um pouco mais reservado. Isso é o quê? Você gosta porque você é corintiano e você gosta de conversar. Eu sou palmeirense e não gosto de conversar. E aí, como é que fica? Né? Então, essa subjetividade, essa heterogeneidade também é uma outra característica. Então, a heterogeneidade, a gente diz, os serviços, eles são imprecisos. Enquanto em produtos, quanto mais igual, eu tenho 1000 peças, quanto mais próximas elas forem uma das outras, porque igual não existe, mais eu tenho qualidade. Em serviços, de certa maneira, há um desafio. Quanto mais diferente for, melhor. Quanto mais personalizado, né, Cleber? Exatamente. Diferente nesse sentido de personalização. Então, quando o Guaranha faz essa pergunta aqui, muito boa e muito oportuna, repare, existem serviços que têm a predominância do elemento humano. A prestação da pessoa, né? A pessoa que está executando ali o trabalho. Os serviços de saúde, por exemplo, são assim. Os serviços de atendimento pessoal, os serviços de manicure, eles são assim. Mas, de novo, para frustrar um pouquinho a audiência aqui, caixa eletrônico. O que é que tem de humano no caixa eletrônico? Então, o caixa eletrônico desconstrói essa pergunta aqui do Guaranha. O acesso por internet é outro também. Todos os serviços hoje prestados digitalmente, Guaranha, me desculpe, tem nada de pessoal. Certo. E infelizmente, ou felizmente, não sei, os serviços estão cada vez mais sendo transformados em serviços digitais. Exatamente. Só que tem uma coisa boa. O que vai ser feito digitalmente, Haroldo? Aquilo que é repetitivo. Claro, sim. Aquilo que é repetitivo. Aonde existe a necessidade de flexibilidade, de personalização, de criatividade e de coração, é o homem. Agora, e aí sim. Agora, Kleber, talvez a gente já avance um pouco nisso, porque nós estamos cada vez mais aí avançando na chamada inteligência artificial,
onde você tem a criação de algoritmos, né? Através de diversos censos, até a maneira como você olha para a tela do computador, a frequência com que você acessa um determinado site. Então, já está cada vez mais avançada a chamada inteligência artificial. Não é tópico aqui da nossa live, evidentemente, porque tem um aprofundamento para isso, mas a tendência é cada vez mais você ter algoritmos que se aproximem dessa personalização, né, das pessoas. Por exemplo, você quer fazer uma viagem para Natal, né? O que eu quero é comprar uma passagem para ir para Natal. Aí, de repente, chega no meu e-mail várias atrações turísticas de Natal, que não foi isso que eu estava procurando. Aí já chega lá oferecimento de pacotes, né, de turismos. Então, já há uma evolução desse tipo. Onde é que eu quero chegar? Que talvez até nessa chamada personalização dos serviços, de maneira inteligente, a gente cria algoritmos, como já vem acontecendo, que se aproxima desse lado mais humanizado. Agora, para avançar um pouco mais, porque esse assunto é um pouco complexo da inteligência artificial... Deixa eu só dizer uma coisa, só complementar uma coisa no que você falou. Sim. O nome disso que você acabou de falar chama-se customização em massa. Customização em massa. E Mass customization. Com o avanço da inteligência artificial através de computadores, hoje você vai fazer uma coisa muito simples no WhatsApp, quando você começa a digitar lá um texto para um amigo, dar a ler bom dia, bom final de semana, já está lá tudo pré-gravado, aquela repetição que você faz do bom dia, boa semana para aquele amigo que você manda. Então, às vezes já está lá no automático, ele já oferece a palavra seguinte. Isso aí é um pequeno já de inteligência artificial, mesmo que seja muito elementar, mas a tendência é cada vez mais isso acontecendo. Agora, o Carlos Cardoso, ele pergunta aqui, a economia regenerativa não vai tornar difícil o hábito de ter e possuir, jogando quase tudo na direção do usar, usufruir, servir-se de... Ou seja, essa geração nova, inclusive, a gente está falando aqui a questão do carro, automóvel talvez, né, Kleber, no futuro seja aí uma coisa do passado, né? Ou seja, as pessoas não vão ter mais como a gente tinha quando a gente era jovem, a gente queria até ter uma namoradinha, paquerar ali, fazia a necessidade da gente ter um carro, né? Isso aí já não tem mais tanto valor para essa geração jovem, que ter carro hoje já não é uma coisa que seja tão importante para essa geração, né? Ter o carro. Agora, se precisar do carro, eu tenho. Né? A economia do compartilhar, né? Sim. A questão da valorização do intangível e não do tangível, isso são coisas que realmente estão vindo aí para acontecer e fortes, né? Muito fortes mesmo. Certo. Agora o Guarani, só para complementar a resposta que você deu, ele coloca duas respostas aqui, mas o problema a ser solucionado no background depende das pessoas, claro. Quando a gente parte para uma reclamação, Kleber, é o meu caso, eu comprei um tênis, era 8 dias, demorou um mês, eu tive que partir para a relação pessoal, que infelizmente não fui bem tratado. Então, o Guarani tem um pouco de razão aí, que na retaguarda tem que ter alguém, gente, não é, para poder tratar justamente quando a questão não dá certo. Sim. Ele coloca aqui, ó, quem está satisfeito com esse serviço de call center e eletrônicos totalmente, né? Totalmente não está, né? Agora, eu particularmente acho horrível quando eu vou ligar para alguém e tem aquelas opções aí, diz que um se fizer isso, diz que dois se fizer aquilo. Quando chega na 4ª página, eu já não sei mais onde é que eu estou, Kleber. Tem que começar tudo. É verdade, é verdade. Mas só uma coisa, repare, quando eu falei isso para o Guaranha, da questão do... É porque a ideia de que os serviços são predominantemente humanos, ainda são, mas tem sido menos. Mas aonde a gente vai precisar do elemento humano? No background, na programação do robô, na manutenção do robô, e principalmente em atividades não rotineiras, que é essa, Haroldo, que você levantou agora. Quando você tem uma coisa que sai da rotina, você precisa do elemento humano. Certo. Bem, temos a colocação do Ricardo Morilovski, que ele coloca um termo aqui que já está se popularizando, que é a chamada uberização, né? Uberização é uma nova forma de concentração no controle do serviço de entrega. Ele está falando uberização, mas nós já temos aí os rapis da vida, né? Alguns serviços de entrega que você tende a ter uma concentração, um certo monopólio desse serviço, inclusive com algumas empresas começando a comprar outras. Então, o Ricardo pergunta assim, os prestadores de serviço ficam na dependência dos aplicativos com ganhos cada vez menores? Infelizmente,
seria essa? A tendência seria essa? Eu acho que não é nem tendência, é fato, né? É fato. Isso aí é um fato. Hoje, Ricardo, é muito, muito apropriado esse comentário que você coloca aí. Inclusive, a gente vê de vez em quando umas brigas aí grandes entre os restaurantes, por exemplo, os fornecedores dos alimentos e os serviços de intermediação que estão fazendo a entrega aí. Assim como os táxis, né, tiveram também a briga grande quando o Uber chegou. Mas, assim, essa uberização, ela está acontecendo em todas as áreas, é a precarização, né, do trabalho, a precariedade, inclusive de palestrantes, de instrutores de curso também, né, porque está um negócio maluco, né, o que está acontecendo aí no mundo. Certo. O Moisés Ramos, que já foi nosso convidado aqui da nossa live, especialista em TPM lá da Embraer, ele diz assim, ainda vejo o tema qualidade, Kleber, muito atrelado a certificações e não como estratégias adotadas para melhorar continuamente os processos. A tendência, Kleber, é que as certificações elas sejam mais eficazes para fazer com que qualidade, já que a gente está falando do tema qualidade, seja realmente, vamos dizer assim, esteja no sangue das empresas, em vez de apenas um processo burocrático que visa criar uma imagem que nem sempre é uma imagem real de um determinado fornecedor, ou você acha que vai ser o contrário? Você acha que a tendência é cada vez mais as empresas não buscarem certificações e sim buscar a satisfação do cliente, independente se ela é certificada ou não? Aí, provavelmente, ele está falando na ISO 9000, né? Moisés, olha só, muito bacana a sua pergunta e a sua provocação, né? Eu sempre que ministrei cursos de ISO 9000, 9001 mais especificamente, eu chamava a atenção de que, fazendo uma analogia irresponsável, mas também provocativa, é mais ou menos como a diferença entre ter habilitação para dirigir e dirigir bem. Você, para tirar uma habilitação, para ter uma habilitação, nos procedimentos corretos, né, nos procedimentos éticos e honestos. Você tem que garantir um mínimo de capacidade para dirigir um automóvel. Agora, daí a você dirigir com destreza, com habilidade, com a segurança, para enfrentar situações extremamente adversas e perigosas, tem um caminho, né, a ser percorrido. Então, eu sempre entendi a certificação, e o Carlos Martins, ouvi isso do Carlos Martins, uma vez no encontro, um curso que a gente estava ministrando em Fortaleza, que também é um membro da Academia In Memoriam da Qualidade, mas foi uma pessoa que fez um papel, ele disse assim, olha, você tem uma certificação de qualidade, independente de qual você ter o mínimo, você pagou o ingresso para você entrar na festa. Agora, isso eu ouvi das palavras do Carlos Martins. Nada garante que você vai dançar com a moça mais bonita. Sim. Então, assim, o que está acontecendo? O conhecimento no mundo, que em 1994 dobrava a cada 2 anos, o conhecimento está dobrando com uma velocidade muito grande. São tantas funções novas, tantas competências novas, que eu não vejo, Haroldo, que certificação vai diminuir. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente vai ter, porque são certificações nas mais variadas áreas do conhecimento humano e no trabalho das empresas também. E a certificação, feita de maneira correta, é uma forma de você assegurar para a sociedade que você tendo aquele certificado, você está qualificado, né, para fazer aquele tipo de trabalho. Certo. Tem vários comentários aqui, Kleber. Vamos fazer um pouco aí agora de ping-pong, tá? Alguns são comentários, como esse do Carlos Cardoso, né? Depois tem perguntas, mas eu vou colocar todos aqui para a gente dar preferência aqui para a nossa audiência. Ele diz, o Cardoso, o call center hoje é estruturado em tarefas e tenderá ao fracasso. Precisaremos ter call centers do tipo One Customer, One Problem, One Contact, One Solution, ou seja, uma coisa mais personalizada. O Francisco Dalcenter diz, o aplicativo Tem Açúcar é focado em ajudar pessoas a encontrarem algo que precisa usar por pouco tempo, que já é uma tendência, a gente não ter coisas agora de alta duração, né? O Fernando Salvaro, ele diz, um produto, quanto mais procedimentos e métricas de qualidade, melhor o produto e muitas vezes um custo maior.
Um serviço com os mesmos cuidados pode perder na competitividade, ou seja, se um serviço ele for feito com muito procedimento e métricas, ele pode começar a custar caro e não ser um produto desejado pelo cliente, Kleber? Sim, com certeza sim. Né? Assim como os serviços também, quanto mais complexos eles se tornam, isso serve para produto também. Primeiro que quanto mais componentes você tem em um produto, mais você aumenta a probabilidade de ocorrência de falhas. Né? Certo. E segundo que o mundo hoje está muito fast. Né? O mundo hoje está querendo soluções rápidas. Tem um conceito do Don Peppers, no livro Customer Experience, muito legal, que ele diz o seguinte, olha, a experiência que o cliente quer é zero experiência. Sim. O que ele quer dizer com isso? O cliente quer chegar em algum lugar, ligar para algum lugar, acessar um botão, um site e ter o seu problema resolvido. Ou seja, ele quer zero experiência, ele quer solução. Né? Claro que quando você vai para um resort, quando você vai para uma... não hoje, mas você vai comemorar aniversário de casamento com a sua amada e etc., ou com seu esposo e tal. Você quer requinte, você quer uma série de coisas. Mas a gente, normalmente, né, paga um pouco mais caro por isso aí. Certo. O Marcelo Ramos está perguntando se é possível imaginar a qualidade pós-indústria 4.0, ou seja, a qualidade indo na mesma velocidade que está indo a produção usando os recursos da indústria 4.0. É possível a qualidade evoluir com essa velocidade, Kleber? Eu acho que sim. Nós temos até uns grupos de estudo na Academia Brasileira da Qualidade, tem um grupo que está estudando isso, a qualidade 4.0, né? Eu não tenho me dedicado a isso profundamente, mas, assim, eu vou apresentar um trabalho agora, no dia 11 de abril, num evento da FestQuali, que é em Miami, que eu vou trabalhar exatamente disso, a qualidade na interface produto-serviço, que é a qualidade na servitização. Eu acho que são coisas que vêm cada vez mais, Marcelo, crescendo, e com automação e com informação, mas principalmente com agilidade. Agora, conformidade com especificação, isso da década de 80, felizmente a gente já superou. Muito bem. Tem a pergunta aqui do Elton. Pela ótica de gestão da qualidade na área de serviço, como as empresas devem se comportar ou orientar seus colaboradores para melhorar ou minimizar reclamações? Vou dar um exemplo aí, viu, Kleber? Eu vou dar um exemplo que acontece nas operadoras, não quero dizer que isso aí seja uma regra, mas eventualmente acontece, que uma das metas dos atendentes, quando você liga fazendo um pedido de cancelamento, uma das metas dessas pessoas que atendem é ter um mínimo de cancelamento definitivo, né, de assinaturas. Então, há uma tendência desses atendentes protelarem, né, para que você não cancele aquela assinatura ou serviço, porque caso você cancele, aquela pessoa que está operando, ela tende a ser mal avaliada pela supervisão e, portanto, pela empresa. E por conta disso, as pessoas, às vezes, inventam de arrastar um determinado atendimento e, às vezes, até a ligação cai e tudo mais, porque esse tipo de situação está associado à meta que a pessoa tem que cumprir de não permitir cancelamento. Então, eu estou dando aí um exemplo que acontece, eu não estou dizendo que é uma regra, mas eventualmente acontece, e a pergunta do Elton é muito apropriada. Não tem essa tendência aí de minimizar... como as empresas devem se comportar para que sejam minimizadas as reclamações? Elton, adota o conceito de servir. Servir. Né? Adota o conceito de criar uma empresa focada em servir, uma empresa servidora. Tá. A turma do marketing digital descobriu isso. Hoje, eles estão fazendo muito isso. Você tem que resolver a dor, você tem que entregar o ganho para o cliente, você tem que agregar valor. Como é gostoso a gente ver isso hoje, a todo instante sendo repetido. No fundo, o que está por trás disso é o conceito de qualidade, de agregar valor, mas eu gosto muito desse conceito de serviço. É um tema bacana que a gente tem produzido pesquisas e artigos científicos sobre o assunto. Colocar-se a serviço do seu cliente. Quando uma organização tiver imbuída desse conceito e colocando práticas disso, de se colocar a serviço do cliente, e quando políticos e governantes estiverem exercendo o seu mandato, se colocando a serviço da sociedade, nossa, nós vamos ter empresas
e gestões muito melhores na área pública também. Muito bem, Cleber. Vou passar a última pergunta aqui do seu colega da academia e meu amigo pessoal, o Mauro Paganotti. Ele pergunta aqui, já que estamos falando em qualidade de serviço, qual conselho você daria para o diretor de uma divisão de serviços compartilhados, né? Responsável por processos tipo OTC e PTP, ou HTR. Qual o principal conselho? São vários, né, Cleber? Porque isso aí gera uma consultoria. Mas quais são os conselhos que você daria? Eu vou colocar a mesma resposta que eu dei anterior. Coloque-se a serviço dos seus clientes internos. Sim. O Carl Albrecht tinha uma frase interessante, uma frase interessante, é um daqueles gurus da qualidade, que ele dizia o seguinte: se você não está servindo o cliente da sua empresa, você está servindo alguém que o faz. Então, colocar-se a serviço o serviço compartilhado, o cliente dele é principalmente o cliente interno, para depois servir ao cliente externo. É uma 10% da resposta, Mauro Paganotti. Muito boa colocação. Teve um elogio aí do André Silvestre, que eu faço questão de ler aí para você, Cleber. É tão grande o seu conhecimento sobre esse assunto que não precisamos ser doutores para entender e começar a gostar da sua didática. Parabéns aí. E a Isadora, que está falando com a gente lá de Fortaleza, Ceará, não é? Uma grande profissional especialista em Black Belt e Six Sigma. Ela é Black Belt, inclusive. Como você disse no início da live, no serviço, o cliente está presente. O que você recomenda para contornar problema na decorrência do serviço? Nossa. Você acabou de falar, mas também você acabou de falar de maneira genérica, né, Kleber? Isadora, eu fiz uma live umas 2 ou 3 semanas atrás. Está no Instagram. Procura lá, Kleber Nóbrega. O título da live é o seguinte: pisei na bola com o cliente. E agora? Eu assisti essa live, viu, Kleber? Pronto. Ali eu trato... Existe um processo chamado recuperação de serviço. Eu já fiz até pesquisa disso. Isso é um assunto muito bacana e ajuda a resolver esse problema que você levantou aí. Obrigadão pela pergunta. Kleber, agora eu vou ter aquele mesmo tipo de problema que você normalmente tem nas lives da ABQ, né? Vou só compartilhar aqui, que é dizer que nós estamos já no finalzinho, né? Eu já anunciei aí que aquela pergunta do Mauro Paganotti seria a última pergunta. E temos a honra de estar sorteando 3 livros aqui do nosso querido Cláudio D'Artagnan, que está aqui presente na nossa live, nos acompanhando, que vai nos honrar na live da segunda-feira que vem, dia 29. Todos vocês já estão convidados. Ele vai falar sobre a importância da liderança nos programas de qualidade, né? Então, é o tema que o D'Artagnan vai nos presentear aqui no dia 29, próxima segunda-feira, 20 horas. E a gente vai fazer o sorteio, né, desse livro agora, tá certo? Como sempre, Kleber, eu utilizo aquele recurso do YouTube. Nós temos aqui o aplicativo chamado TubBuddy. E para as pessoas que enviaram comentários no vídeo de chamada para essa live, eu vou fazer sorteio de 3 pessoas. Claro que se uma já for sorteada, a gente passa adiante. E o Carlos Cardoso, ele já antecipou que, gentilmente, caso ele seja sorteado, ele passa também dando prioridade a outra pessoa. Obrigado, Cardoso. Vamos lá, o primeiro sorteado ou sorteada do dia é o Alessandro Acossi. Então, parabéns, Alessandro. Vamos para o segundo sorteado, vamos ver quem vai ser. Josiane Prazeres. Josiane, parabéns também. Depois vocês vão mandar e-mail para o meu e-mail pessoal, pdca@terra.com.br. E o Marcelo Ramos, que também fez uma pergunta a você ainda há pouco, Kleber. Então, esses 3 são os sorteados de hoje. Agradeço a todos vocês também que participaram, infelizmente não foram sorteados, mas todos estão convidados para a próxima live estar aqui conosco. Kleber, eu queria primeiro agradecer muito a sua participação. Conforme o pessoal falou, muito rica, daria para a gente passar uma semana aqui de live, mas já faça a propaganda das suas lives, que você normalmente publica de leituras conectivas. Todas as sextas-feiras também no Instagram você faz live às 13 horas, lives curtas, de 15, 20 minutos no máximo. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais e depois nós vamos nos despedir da nossa audiência. Por favor.
Legal. Haroldo, muito obrigado pelo convite, uma alegria. Rapaz, a gente não sente o tempo passar, né? E como é gostoso fazer uma live estando do lado de cá, viu? A gente fica só papeando, sem ter que ficar aí olhando as coisas todas, que esse é o seu papel hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade. A Academia Brasileira da Qualidade, na revisão do planejamento estratégico de 2019, se propôs como propósito, né? Ela tem a missão dela, mas o propósito de difundir a cultura, contribuir para a difusão da cultura da qualidade no Brasil, né? Então, assim, a gente tem o maior prazer, a maior alegria falar em nome da ABQ, falar em nome de qualidade, e eu adorei conversar com vocês hoje aqui sobre o tema qualidade em serviço. Fica o convite para vocês assistirem quinzenalmente, a gente tem às terças-feiras, às 20 horas, o Leituras Conectivas, né, que é apresentação e debate de livros, é no YouTube, gratuito. E também, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais essa gestão de serviços, a gente tem um curso, Excelência em Serviços, as 10 dicas de ouro dos serviços, que eu vou pedir para o... Eu estou colocando aqui, viu, Cleber? No chat de vocês tem o link para o pessoal se inscrever para esse curso. Está aqui, ó, já coloquei aqui no chat. Então, legal, muito bom. Muito bacana, porque assim, ó, sem querer provocar demais, o futuro dos produtos são os serviços, então nós temos que praticar o servir em tudo que nós fazemos. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, mais uma vez, Haroldo, muito obrigado pelo convite. Kleber, a honra é minha, né, de você estar aqui junto comigo. Conforme você falou, a gente não se conhece pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo, porque eu acompanho o seu trabalho aí, desde que você começou a fazer as lives da ABQ, volta a fazer o convite para vocês aí, todas as postagens das lives da ABQ, eu faço questão de endossar no meu LinkedIn, e eu faço questão que vocês participem, porque eu participei de todas até agora, é um grande aprendizado, tanto os temas como os profissionais. Acontece uma live por mês, já existe uma programação até julho desse ano, e a ABQ é dirigida atualmente, né, na presidência do Eduardo Guaranha, que está aqui presente na nossa live, muito nos honrando, e faço convite para todos vocês, na próxima segunda-feira, dia 29, nós vamos ter a presença aqui do autor do livro do sorteio, que fala sobre a sua autobiografia profissional, que é o Cláudio D'Artagnan, mais de 40 anos de experiência nessa área de gestão da qualidade, uma pessoa sensacional, uma pessoa humilde. Quem lê a autobiografia do Cláudio D'Artagnan se apaixona por ele, né? E quem conhece se apaixona mais ainda. Então, todos convidados para a próxima segunda-feira, dia 29 de março, estávamos aqui conversando, batendo papo com o Cláudio D'Artagnan, às 8 horas da noite, horário de Brasília. E agradeço a todos vocês que estão aqui presentes na nossa live, que nos prestigiaram. Compartilhe essa live, ela vai estar gravada no meu canal YouTube e também no próprio LinkedIn. Compartilhe com a sua rede, né? Não custa nada. Conhecimento retido não serve para nada. Conhecimento tem que ser praticado e compartilhado. É o convite que eu faço para todos vocês aí. Agradeço mais uma vez a todos e desejo, como sempre, que vocês fiquem com Deus na vida de vocês e cuidem da sua saúde e a saúde dos seus familiares. Até a próxima, espero por vocês, dia 29, 20 horas, horário de Brasília, YouTube, LinkedIn e Facebook. Até mais. Kleber, grande abraço para você, Kleber. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.